Pessoal, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre tributação, tributário. Um pouquinho antes disso, eu gostaria de fazer uma ressalva ao que eu falei na última apresentação. Eu falei assim, vocês podem conseguir financiamento, mas empresas pequenas não. Eu falei, isso foi um comentário muito errado. Na verdade, todo cidadão brasileiro tem acesso ao Fininp, ok? Então, qualquer empresário, qualquer CNPJ que queira importar e precise de crédito, o governo dispõe dessa linha de crédito chamada Fininp. Então, me perdoe o comentário que eu fiz na última apresentação, em que eu só ressaltei as grandes empresas. Na verdade, qualquer cidadão brasileiro que necessite desse crédito, vai lá no banco e solicita. Bom, retomando o nosso material, retomando o nosso trabalho, hoje a gente vai falar sobre tributação. Bom, tributação, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Temos que falar de imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS, tá? E fazer umas ressalvas. Bom, eu não sei, é importante destacar dentro dos impostos que existe aí o código padrão do Mercosul, que é o NCM, e existe internacionalmente o HS Code. Ou seja, através de uma classificação fiscal do produto que você deseja importar, você vai ter uma tributação. Essa tributação, ela ora existe imposto sobre importação, ora ela existe imposto sobre o produto industrializado, que leva uma ressalva. Nesse caso, o IPI ele é colocado igual para a indústria e para o importador. Então, o IPI é uma ressalva especial. Temos o PIS e COFINS e o ICMS do Estado. Bom, falando de trás para frente, vamos falar primeiro sobre imposto de importação. De acordo com os interesses do governo federal, obviamente não só dele, mas assim o interesse também que representa as empresas, os empresários, o imposto de importação ele é qualificado primeiro com o objetivo de proteger a indústria brasileira, a indústria nacional. Então você pode aumentar esse tributo caso você queira proteger o produto interno, que é fabricado dentro do Brasil. E ora você não o tem porque não existe um similar nacional. No caso do imposto de importação, dentro da base de cálculo, ele é custo. O imposto de importação ele não tem crédito, ok? Então ele é uma ferramenta de controle. O governo estabelece as regras para cada produto e coloca a tributação que achar melhor. E aí leva em consideração a indústria nacional, enfim, não vou ser repetitivo, mas o imposto de importação é custo. Já o IPI não, o IPI tem crédito, como na indústria brasileira. Então tem um produto que está sendo importado, ele pode estar sendo contribuindo ou não para a operação. Então você pode ter um produto com IPI ou sem IPI. De novo, como que isso é classificado? É classificado através de uma regra, de uma cartilha, de um padrão estabelecido chamado dentro do Mercosul NCM e fora do Mercosul HS Code. Bom, nós também temos PIS e COFINS. Esses dois tributos também são federais, sabemos para onde ele é aplicado, mas ele também interfere no custo da operação. Daqui a pouquinho eu digo como custo da operação. E por último, o ICMS. O ICMS
ele vai de acordo com cada estado. Então nós temos os impostos estaduais e federais. Bom, existe alguns benefícios que os estados aplicam para facilitar, para trazer mais tributo, para trazer mais impostos para cada um deles, né? Então, por exemplo, no sul do país nós temos ICMS de 12%. Isso daí colocamos Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Em São Paulo nós temos 18% de ICMS. Rio de Janeiro 22% e uma boa parte do Nordeste hoje entre 22% e 23%. Alguns governos fazem incentivo à importação, como é o caso do governo do estado do Paraná, que recentemente lançou um plano em que você, no ato da importação, como importador, desde que faça a requisição do benefício, você tem que fazer através aí de um contador, através de uma contabilidade. Então, por exemplo, no estado do Paraná nós temos para fora do estado, quando você importar, você não paga o ICMS, ok? É como se o ICMS fosse suspenso, então você não paga de acordo com o regime. E quando você for vender para fora do estado, você destaca 4%, ok? Mas só paga 1%. Não muito diferente o estado de Santa Catarina, onde você destaca 4% para fora do estado, nota fiscal de saída, na hora que você vende. 1,4% você recolhe, você paga. 2,6% você fica para você se acredita. Bom, é simples dizer que essa diferença do imposto, quando o governo permite você não pagar na entrada e pagar na saída uma alíquota menor, o que dá de saldo, de sobra, por exemplo, eu paguei 1,4, mas sobrou 2,6, o 2,6 vai direto para o lucro líquido. Então é um percentual muito valoroso, ok? Porque se qualquer imposto que você transforme ele em margem, essa margem vai direto para o bolso do proprietário. E aí todos os estados têm esse tipo a maioria dos estados tem esse tipo de benefício. Um dos estados que eu não tenho ainda, que ainda não foi atrás, não buscou ou não quer incentivar, é o estado de São Paulo. Então o estado de São Paulo, ele ainda continua nos 18%, né? Ressalvo indústria, né? Indústria, eu acredito que o estado de São Paulo tem algum tipo de benefício. Mas com certeza absoluta, o estado do Paraná, estado de Santa Catarina, o estado do Ceará, o estado do Pernambuco, o estado do Alagoas, o estado de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo, todos esses estados hoje têm, o estado de Rondônia, todos esses estados têm benefício, tirando onde aplica-se o SUFRAMA, que é o estado que é também Rondônia, o estado do Amazonas, o estado de Roraima, Amapá e, se não me engano, o Acre tem o SUFRAMA, que aí operaciona de uma forma bem diferente. Bom, isso é sobre ICMS. Vamos voltar ao IPI. O IPI, na verdade, foi criado para aplicar na indústria brasileira. É uma forma de buscar tributos dentro da indústria. Por incrível que pareça, por regime, por ação no Tribunal de Justiça, no Tribunal Federal, o IPI se iguala no momento que você faz uma importação. Então ele acaba entrando tanto que servindo para a indústria como também para as importações. Então você é obrigado a recolher o IPI. Porém, estando você apto,
você também tem crédito. Volto a ressaltar o que nós falamos na contabilidade sobre qual é o regime da sua empresa, se é simples nacional, presumido ou real. Voltando ao PIS e COFINS, que eu ressaltei o custo, como que funciona? No Simples Nacional, todos esses tributos são custo, ok? Nada desse tributo você vai recuperar, você substitui ele pela tabela do Simples Nacional. Aí você vai pagar um DARF com um percentual proporcional ao seu faturamento. Aí você tem no lucro presumido, você tem todos os tributos como crédito, com exceção do PIS e do COFINS. Falei lá um pouco antes sobre custo, então agora a gente chega à conclusão. O que acontece no presumido? O presumido, você tem, quando importar, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Porém, o imposto de importação, o PIS e COFINS são custos. Ressalto o PIS e COFINS de uma coisa extremamente importante, que é o quanto se cobra na entrada. Por exemplo, o COFINS na faixa aí de 9%, 10%, até 11%, de 9% a 11%, e o PIS na ordem aí de 3% a 3%, 3,7% na entrada. Então, você juntando os dois, dá mais ou menos 14%, 13% a 14%, só de PIS e COFINS quando eles são, aliás, desculpa, sempre eles aparecerão. E nesse caso, no presumido, tanto o imposto de importação como o PIS e COFINS é custo. Por último, que é o ideal, é o lucro real, porque no lucro real todos os impostos são crédito. Tanto é que na base de cálculo, quando você vai calcular o custo da sua mercadoria importada, você não leva em consideração a tributação tratando-se do lucro real, a não ser o imposto de importação, que aqui, mesmo no real, ele continua sendo custo, tá bom? Então, a gente levando em consideração todos esses detalhes que eu expliquei, então a gente tem algumas ressalvas, voltando para o NCM ou HS Code. Quando você começa a vender os produtos e por acaso você não tenha um produto que tenha produção nacional, que tenha igual ou similar de produção nacional, você pode tentar isentar alguns impostos. Um deles é o imposto de importação, o outro deles é um imposto é o IPI, ok? Nesse caso aqui, o que acontece? Você pode solicitar um ex-tarifário. Esse assunto aqui eu vou acabar dividindo em duas partes para não ficar muito longo e não ficar muito chato. Então vamos falar num segundo vídeo sobre esses outros detalhes que estão faltando. Vamos segurar aqui um pouco e aí nós damos sequência numa próxima apresentação.